E ó, hoje, tá, tem aí alguns jogos pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo, que a gente tá falando aqui, tem a estreia do Everton Cebolinha, tem o Internacional recebendo o São Paulo lá em Porto Alegre, Corinthians recebendo o Curitiba. Agora, hoje o Maracanã vai estar lotado. São 44 mil ingressos já vendidos para a estreia do Everton Cebolinha. Everton Cebolinha chegou, 14 milhões de euros, podendo chegar a 16 milhões de euros. Para vocês, é um jogador que vai mudar o patamar desse time do Flamengo? Ele que vem para ser o substituto do Bruno Henrique, né? Ele não veio para isso. Mas como o Bruno Henrique se machuca e vai ficar aí um ano fora, o Everton Cebolinha vai ser o cara ideal ali para tomar essa posição. Ali para jogar pela ponta esquerda, que é a posição que ele gosta de jogar. Teria que se adaptar se jogasse com o Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique fica fora até o ano que vem. É um jogador que muda o patamar desse Flamengo, que para você está entre os principais jogadores do futebol brasileiro? Ele muda o patamar do Flamengo. Agora... é no Mané Garrincha, Bernardo. É no Mané Garrincha Brasília, o jogo. Em Brasília. Isso. Agora, eu acho que todos esses times que estão contratando aí, são vários, né? Atlético Mineiro, Flamengo e tal. Existe, no caso, pegando o Flamengo como contexto aqui, né? O contexto do Flamengo. É uma forma, não é que você coloca o Cebolinha lá pra jogar e pronto, acabou, né? A entrada do Cebolinha implica uma forma diferente de jogo, né? O Flamengo não tem um jogador que atue perto ali da linha de fundo pelo lado esquerdo, né? Então, a entrada do Cebolinha faz com que o Dorival tenha de quebrar a cabeça dele, ele é bem pago pra isso, para mudar a forma de jogo do Flamengo. Detalhe, não tem tempo para treino. O Flamengo está em 3 competições, assim como outras equipes, o próprio Atlético Paranaense, ao qual nos referimos há pouco, né? O Atlético Mineiro contrata bastante, o Palmeiras tem contratado bastante, trouxe o Merentiel e o Flaco Lopes e tal. Como é que esses jogadores vão ser inseridos nos contextos de cada equipe sem tempo para treinar? Isso eu acho importante. Aí o cara não dá certo e fala assim, tá vendo? Dinheiro mal gasto. Não, não é isso. O cara chega em meio à temporada, sem tempo para treinar, e vai ter que se virar. É uma contratação muito boa, eu acho excelente a contratação, só que o torcedor vai ter que ter um pouco de paciência, né? Como é que ele vai jogar, né? Como é que o Dorival vai conseguir fazer com que o Cebolinha jogue na posição preferida dele e fazer com que o time renda? Vai tirar quem, né? Vale lembrar que o Flamengo trouxe o Vidal também, então a gente pode imaginar um Flamengo aí de saída nos próximos jogos, o Vidal não joga hoje, mas nos próximos jogos, com o João Gomes, o Thiago Maia, sei lá, o Everton Ribeiro. Aí vai querer jogar com Pedro, Gabigol e Cebolinha, vai sobrar uma Arrascaeta, que isso, não dá, né? Então, acho que vai além da própria escalação do Cebolinha, que se trata de um ótimo reforço e tal, mas passa também pela montagem do time sem tempo para treinar. Vai dar certo, não vai dar certo? Vamos ver como é que vai ser a adaptação de ambos os lados. Do Cebolinha, esse esquema do Flamengo, e do Dorival Júnior, a chegada de um jogador que é talentosíssimo, disso não há dúvida nenhuma. O Cebolinha, que desde que chegou ao Flamengo, né, desde que acertou com o Flamengo, ele começou a se preparar. Ele começou a se preparar fisicamente, ele estava de férias, ele não tinha férias há 2 anos. Estava de férias lá em Fortaleza, né, a terra do Cebolinha, e ele começou a se preparar desde que ele acertou com o Flamengo, mesmo estando em férias. O que vocês esperam para esse jogo? Flamengo vai com a cavalaria, o Cebolinha não deve ser titular. Vai começar no banco. Ele vai começar no banco, vai começar com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol, o time do Flamengo. Mas o que esperar do Cebolinha se entrar é o motivo do Mané Garrincha lotado para esse jogo. Todo mundo quer ver a estreia do Cebolinha. Tem também o Vidal em breve estreando. Esse Flamengo, com os reforços que tem, passa a ser favorito em todos os títulos que disputa? O problema do Cebolinha é que você vai ter que desmontar uma dupla que tá dando certo. Pedro e Gabigol. É a mesma coisa quando tinha o Bruno Henrique. Joga o Bruno Henrique e um dos dois não pode jogar. Mas não vai desmontar. Então, se tirar, seria o Everton Ribeiro. Então é banquinho. O Pedro e Gabigol, do jeito que estão hoje, eu duvido acho que o Everton saia do time. Mas independentemente disso, de quem sair do time, implica uma nova forma de jogo. O problema de jogador que chega no meio da temporada é o seguinte, ele já chega em desvantagem em relação aos demais. Entendeu? Isso qualquer treinador que você conversa, ele vai te falar isso. Então, para você aproveitar, o Cebolinha sabe disso, que ele vai entrar com um grupo que já está trabalhando numa temporada inteira, praticamente. Nós estamos no final de julho, né?
Então ele já vai ter esse problema, que é o problema de alcançar o mesmo ritmo do grupo todo. Então é o cara que está chegando no meio da temporada. Mais ainda quem vai ter esse problema é o Vidal, que é veterano. Esse vai ter um problema maior ainda. Então, precisa esperar. É muito do encaixe que vai dar ali no grupo. Você discutir a qualidade do Cebolinha é bobagem, que é um grande jogador. O Vidal não é o Vidal que nós conhecemos há uma década passada, mas é um jogador experiente, jogador de rodagem, jogador internacional. Então acho que tem que esperar um pouquinho. Eu acho que seria um pecado desmontar esse ataque com Pedro e Gabigol, principalmente porque você é Vasco, mas você é Flamengo, né? Vocês não se surpreendam se o Pedro for convocado na próxima chamada do Tite. Então, não se surpreenda. Eu acho que cabe na seleção. Não se surpreenda. Não, isso é informação. É informação mesmo, não se surpreenda. Só sublinhando aqui, eu tenho apostado nisso, que o Pedro tá no páreo, já falei isso aqui, já ouvi também aí. Pedro tá no páreo para a Copa do Mundo? Sim, senhor. Para ser testado ao menos. Quem foi chamado antes de todo mundo pelo Tite? Então. Pedro. Então, e aí o Richarlison, e aí ele se machuca, o Richarlison Você lembra do seu amor antigo? Jorge Jesus? Não, esse não. Um amor de vida antigo, você não vai esquecer nunca. O Tite tem um amor antigo com o Pedro. Que é o cara que é amor antigo. E ele estava esperando ter uma sequência para poder chamar o Pedro de novo. Então, isso não é chutômetro, isso é informação que eu estou dando para você aqui. É isso que ele estava esperando uma sequência para poder chamar o Pedro. Porque ele tem muito jogador pela beirada. Muito jogador pela beirada. Aliás, vai ter que sacrificar até um ou outro, que está doendo no coração dele, mas vai ter que sacrificar um outro da Copa. E ele precisa um jogador de área ali. Para um jogo de decisão, um jogo eliminatório da Copa. Ele precisa de um cara de área. E esse cara é o Pedro. Então a informação que o Pedro pode ir para a Copa do Mundo. Tem chance. Não tem dúvida, aumentou para 26. Era o que ele estava esperando. Tem chance sim. Grande. Eu vou ficar surpreso se não bater essa informação. Eu acho que na convocação de agosto é possível que o Pedro receba essa chance. Agora, eu acho também que o Cebolinha e o Flamengo são dois personagens em busca de se reencontrar com 2019. O grande ano do clube e o grande ano do jogador. O Cebolinha, quando foi para a Europa, ele perdeu o status, inclusive, em relação à seleção brasileira. Aí ele deixou de ser chamado, até porque nem sempre ele foi titular, principalmente com o Jesus. Então eu acho que é sim alguém que volta em busca de recuperar esse status, assim como o Flamengo. E acho que com isso, não que ele vá mudar o Flamengo de patamar, porque aí, como você falou, pode desmanchar a dupla. Mas eu diria para você que recupera um certo nível perdido a partir do momento que o Flamengo não pôde mais contar com o Bruno Henrique. Porque eu acho que o Bruno Henrique é tão bom jogador quanto ele. Características um pouco diferentes, mas tão bom quanto. Tem muita coisa, né, que é só repetir, né? Porque acontece no futebol, né? Desde quando inventaram a bola. Contratação boa é aquela que dá certo. Se trouxessem de Portugal um jogador qualquer, ele vem e arrebenta, genial. Né? Mas trouxeram um jogador que a gente conhece, um jogador que sabe jogar futebol, não estava brilhando lá em Portugal. Não estava brilhando. Então ele também tem a oportunidade de mostrar serviço. E vai jogar num time importante dentro do futebol brasileiro. Então eu acho que é aquele jogador que o professor Dorival vai olhar para o banco e não vai chorar. Agora, não sei se a gente tem que esperar muita coisa nesse início. Não sei, ele pode chegar, que estreia, hein? O Vidal é a mesma coisa. Quando apareceu o nome do Vidal aqui no programa, eu falei, poxa vida, além de ser um jogador que dá para jogar, é um personagem. Tomara que dê certo a contratação, porque o que vai vender de camisa, claro. O Pilhado mesmo, quando soube, ligou pro nosso cabeleireiro aqui, ele queria, eu tenho condição de fazer um penteado igual o moicano. Ia ficar bonito, hein? Né? É só cortar, não precisa nem encomendar peruca. Então, não, nada disso, dá pra fazer pra homenagear o Vidal. Então, eu faço, se o Vidal fizer um gol importante na Libertadores, eu faço um moicano. Ou então é a caracterização. Você consegue fazer isso. Já foi cigana.
Já foi Cigano aqui. Qual foi o outro? Cássio. Já fui Cássio. Se ele fizer um Ah, gol já que foi elimine o Cássio. Corinthians. Já fui o Diabo. Foi o Diabo e foi o cara da mala preta lá que veio cobrar o Roubar Vampeta. o dinheiro do Vampeta. Se ele fizer um gol que elimine o Corinthians. Foi o Toreiro. Toreiro também. Então, é isso. Eu acho que não dá pra esperar muita coisa no início. Se colocar pra jogar segundo tempo, o cara começar a jogar muito, pô, que legal. Mas contratou um jogador que sabe jogar. Essa é uma contratação boa. Acho até que o preço foi dentro dos padrões de negociação atualmente, dentro de um patamar Gabigol aceitável. não vinha jogando nada na Europa e voltou arrebentando aqui. O Douglas Costa, que é um jogador de muitos status na Europa, não jogou nada aqui. É isso aí. Pode acontecer. O Gerson não estava sendo aproveitado. Nossa, jogou demais. O Pedro, tampouco na Fiorentina, e vem para o Flamengo, vai rendendo. Aquele negócio. É um risco.